Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 2, nesse vídeo vamos estudar a nomenclatura de cicloalcanos. Lembrando, pessoal, vimos no vídeo anterior esse tipo de representação de linhas, onde os hidrogênios são omitidos e cada vértice significa um carbono, tudo bem? Então aqui você tem um carbono com 2 hidrogênios, aqui outro com 2 hidrogênios. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu aconselho você a assistir ele antes de assistir esse, tudo bem? Aqui, pessoal, é bem tranquilo. A única diferença da nomenclatura de um cicloalcano para os alcanos que já estudamos é que você vai ter que escrever ciclo na frente. Então, conta o número de carbonos. Olha, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Só ligações simples entre carbonos. Você utiliza AN. E como só tem carbono e hidrogênio nessa estrutura, você termina com O, porque é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina em O. Hidrocarbonetos são aquelas estruturas que só tem carbono e hidrogênio, tudo bem? Então, o nome vai ficar ciclo, porque é uma substância cíclica. Propano, é tudo junto, tá, pessoal? Só quando é 6 e 7 carbonos que você vai ter que colocar um hífen. Mas quando é os demais prefixos, você não é tudo junto, não precisa usar hífen. Mais um exemplo. Conta o número, é uma substância cíclica, então vai começar com ciclo, o nome. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 começa com pent. Só ligações simples entre carbonos, você utiliza AN. E como só tem carbono e hidrogênio na estrutura, é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina em O. Então vai ficar ciclopentano. Mais um exemplo. 1, 2, 3, 4 carbonos. É uma substância cíclica, então começa com ciclo. 4 carbonos but. Só ligações simples entre carbonos AN. Todo hidrocarboneto termina em O, então é um ciclobutano. Mais um exemplo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos vai ser X. Como é uma substância cíclica, serve ciclo, hífen, porque esse prefixo começa com H. X é só ligações simples entre carbonos, AN. Só tem carbono e hidrogênio na estrutura, então é um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto termina em O. Então fica ciclo hexano. No caso de cicloalcanos com substituinte alquilo, o anel é a cadeia principal, a menos que o substituinte tenha mais átomos de carbono que o anel. Nesse caso, o substituinte é a cadeia principal e o anel é nomeado como substituinte. Não há necessidade de numerar a posição de um único substituinte. Então, pessoal, o primeiro passo é analisar quem tem mais carbono, se é o ciclo ou se é a cadeia aberta, tudo bem? Que seria o substituinte. Nesse caso, o ciclo tem mais carbonos, então ele é a cadeia principal. Então, isso será nomeado como substituinte. Tudo bem? Então, primeiro o nome do substituinte. Não é necessário numerar, porque só tem um. Então, qualquer posição que ele tiver será a posição número 1. Então, vai ficar metil, ciclo, porque é uma substância cíclica, pentano. Lembra que o nome da cadeia principal é sempre por último. Mais um exemplo. Nesse caso, olha, o ciclo tem mais carbonos do que esse substituinte. Então, ele é a cadeia principal. Então, o nome dele é por último. Tem aqui 2 carbonos. 2 carbonos é et. Então, vai ficar etil. Então, etil, ciclo, hexano. Lembrando, tem que separar por hífen, porque hexano começa com H. AN é porque são só ligações simples entre carbonos, né? E O porque é um hidrocarboneto. São uma substância que só tem carbono e hidrogênio. Agora, nesse caso, pessoal, esse grupo aqui tem mais carbonos do que esse aqui, ó. Esse aqui só tem 4, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é a cadeia principal e esse ciclo será o meu grupo substituinte. Então, vou começar a numerar do carbono mais próximo ao grupo substituinte, que no caso vai ser esse carbono aqui. Vai ser o carbono número 1. Então, o meu substituinte está no carbono número 1.
Então, no carbono 1, eu tenho um ciclo butil, né? Lembrando, substituintes termina em il. E o nome da cadeia principal, que é 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente, só ligações simples entre carbonos, an, só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Então vai ficar um ciclo butil, que é o substituinte, né? O substituinte é sempre citado primeiro. Nesse caso, isso aqui é minha cadeia principal. Agora o nome da cadeia principal, pentano. Tudo é escrito junto, tá, pessoal? Se o anel tem 2 substituintes, eles são citados em ordem alfabética. E o número 1 é dado ao substituinte citado primeiro. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho um substituinte, 1, 2, 3 carbonos, propil, e um substituinte metil. No caso, o M vem antes do P no alfabeto. Então, esse substituinte metil será citado primeiro. Então, como só tem 2 substituintes, a numeração também dele será a primeira, tudo bem? Então vai ficar 1 metil, 2 propil, 5 ciclo pentano. Agora esse outro caso, eu tenho um substituinte metil e um etil. Então esse aqui será citado primeiro, né? O E vem antes do M. Então vai ficar 1 etil, 3. Olha só, pessoal, o número você não pode contar para o lado de cá. Por quê? Porque você vai dar um número alto para o segundo substituinte. Então você tem que contar no sentido que deu um menor número para o segundo substituinte, tudo bem? Então você não poderia colocar aqui exemplo, se falasse que esse é o número 1. Então esse daqui seria, se contasse para o lado de cá, seria 2, 3, 4, seria o 5. Então isso estaria errado. Você tem que contar na direção que deu um menor número para o segundo. Então nesse caso aqui, ó, esse aqui é o primeiro, então o número 1. Então se você contar para o lado de cá, dá 1, 2, 3. Esse está no número 3, se for para o lado de cá, 1, 2, 3, 4. Então você vai contar nesse sentido para obter o menor número para esse segundo aqui. Então vai ficar 1, 2, 3. Então 1 etil, 3 metil, ciclo pentano. Mais um exemplo. Nesse caso, os 2 substituintes são iguais, só muda a posição. Então você coloca qualquer um como o número 1, porque são 2 substituintes, eu expliquei isso no vídeo anterior, tá? Qualquer dúvida, assista o vídeo anterior. Metil, né, porque são 2 grupos metil. Ciclo, porque é uma substância cíclica, a cadeia principal, né? Separa por hífen, hexano. Se houver mais que 2 substituintes no anel, eles são citados em ordem alfabética. O substituinte que é dado na posição número 1 é o que resulta em um segundo substituinte que recebe o menor número possível. Se 2 substituintes têm o mesmo número menor, o anel é numerado. Se 2 substituintes têm o mesmo número menor, o anel é numerado ou no sentido horário ou anti-horário, na direção que dê ao terceiro substituinte o menor número possível. Então, pessoal, tomar cuidado. Quando eu tenho mais de 2 substituintes, eu tenho que olhar a questão de numeração para procurar sempre os menores números para numerar a cadeia, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, se eu chamar esse aqui de número 1, o próximo seria 1, 2, 3, seria o número 3. Então, esse aqui não pode ser o número 1. Se eu chamar esse aqui de número 1, o próximo seria o número 2. Só que se eu chamar esse aqui também de número 1, eu tenho um segundo aqui que poderia ser chamado de número 2. Então, ocorre um empate. Então, qual dos dois seria o número 1? Eu olho o terceiro substituinte. Se eu chamar esse aqui de número 1, seria 1, 2, esse aqui receberia o número 2, 3, 4, 5. Esse receberia o número 5.
Agora, se eu chamar esse aqui de número 1, ele seria o número 1, 2, 3, 4. Esse terceiro seria o número 4. Portanto, esse aqui é o número 1, porque ele obtém os menores números para o segundo menor número de substituinte e o terceiro menor número. Tudo bem? Então, esse nome aqui vai ficar 4-etil, né? E a citação em ordem alfabética, tá? Primeiro o E, depois o etil, depois o metil, depois o propil. Então, o primeiro eu vou citar o etil, que vai ser a posição 4, depois o metil, que é esse segundo, e o primeiro, que é esse daqui, a posição 1, eu tenho um grupo propil, e a cadeia principal, né, que é um ciclo hexano. Lembrando, como tem H, tem que separar a palavra ciclo do prefixo ex, tudo bem? Então, pessoal, era basicamente isso. No próximo vídeo vamos continuar estudando nomenclatura. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.